pessoal. Então, passados 15 dias do cultivo do fungo lá na sala de cultivo, a gente está vindo para a próxima etapa do processo, que é onde realmente diferencia a plataforma Mush. Aqui é onde a gente vai mostrar para vocês como que a gente coloca o nosso material dentro de um molde. E esse molde pode ser o molde que a gente quiser, né, que nem a gente comentou, um processo altamente customizável. Então a gente preparou um molde feito em impressão 3D, especialmente para a reportagem aqui do Pack Talk. Legal. Tá? É de uma embalagem para um frasquinho de vidro. Então o molde é fictício, gente. É somente para vocês terem ideia de como é feito, né? Ele é fictício, mas assim, nessa etapa de desenvolvimento de produto, é exatamente essa etapa que a gente faz. Ah, Você então... tem uma demanda de uma embalagem específica para um produto. Então vocês usam esse processo mesmo? Usamos. Bacana, então, bacana. É rápido, né? É, dentro do laboratório que a gente faz. Primeiro, o molde é sempre impressão 3D. Tá? E isso aqui a gente usa para fazer os testes, testar tamanho, compressão do produto, né? Várias coisas que a gente pode testar aqui. Então esse é o Posso mockup. fazer uma pergunta? Você Claro. falou de compressão, contração. O produto que você vai colocar, que é esse que a Larissa vai estar quebrando, colocando e provavelmente volta para lá, ele pode sofrer alterações dimensionais? Sim. Quando a gente coloca ele aqui, ele não sofre. A última etapa do processo é uma secagem do material. Tá? Nessa secagem ele tem uma compressão. Tá? Então essa compressão, quando a gente produz esse molde aqui, a gente já produz ele maior, calculando essa taxa de compressão para ele poder encaixar certinho. Isso é importante para o segmento de embalagem. Sim. Então o molde ele é sempre um pouquinho maior do que o produto final. Você já calcula essa diferença para na hora que encolher. Isso. E dependendo do tipo de resíduo que a gente trabalha, tem taxas de compressões diferentes. Então, depende do resíduo e a contração da peça posterior, vai ser diferente, justamente. Então esse é o molde que a gente fez em impressão 3D. A Larissa, ela é aluna aqui da UTFPR, ela também é uma estagiária aqui na Mush. Legal, o que ela está fazendo? Ela está quebrando manual mesmo, aquele saquinho que a gente preparou, que a gente inoculou, que a gente levou para a sala de cultivo, cresceu, ficou inteiro branco. Agora ela está quebrando esse material e ela vai colocar esse bloco quebrado dentro do molde. Isso depois de 15 dias? Isso depois de 15 dias. Tá. Então a Larissa vai mostrar para vocês como que a gente acondiciona aqui dentro do molde. Não parece tão duro, né? Mas fica. Dependendo do processo, a gente consegue deixar ele bem duro mesmo. Tá? Depois a gente pode até fazer um teste ali para te mostrar. Legal. Então, essa é uma etapa que vocês estão vendo que a gente já não precisa mais de uma sala com controle de contaminação. Por quê? Porque aqui já cresceu tanto fungo no substrato que ele já ganha por competição dos outros fungos do ambiente. Entendi. Tá? E aqui a Larissa vai preenchendo na medida da cavidade, dos detalhes. Isso. Se é uma cavidade complexa, aí vocês trituram mais, colocam, porque essa massa vai ficar única. Como é que funciona? Ela vai ficar homogênea? Vai ficar homogênea. A gente vai mostrar para vocês depois o produto final dessa embalagem que a gente preparou. Tá? Bom. Então aqui a gente quebra, coloca no molde. Então, que nem a gente, você comentou, depende da complexidade do molde, do produto final que a gente quer embalar, a gente vai pensar em estratégias diferentes para o molde, diferentes para o cultivo, para a gente conseguir fazer um trabalho bem feito. Se é uma peça muito rica em detalhes, vocês vão estar providenciando um substrato adequado para atender esses detalhes posteriores? Todo assim. A gente comentou algumas vezes que diferentes resíduos geram diferentes produtos finais. No caso da serragem, diferentes granulometrias da serragem também geram diferentes produtos. Então você pode ter uma mesma serragem com a granulometria maior ou menor? E aí depende também, por exemplo, do grau de detalhe que a gente quer dar. Entendi. Se eu quero um detalhe muito fino, não adianta eu trabalhar com uma granulometria muito grande, porque eu vou perder em definição. Esses detalhes. Isso, então por isso que assim, é um desenvolvimento mesmo, a gente tem que testar, né? E esse primeiro teste então, a gente faz com as embalagens de impressão 3D, depois vocês vão ver lá na fábrica, que as embalagens de produção são formas produzidas por termoformagem. Então isso tudo que ela está demonstrando que está sendo feito aqui pela Larissa, é feito lá no outro setor. Isso. Então é o próximo bloco, tá, gente? Então aqui é o desenvolvimento. Então aqui a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos trabalhando com resíduo, com um tipo de fungo para a gente gerar uma embalagem que tenha
uma densidade específica, não pode ser muito pesado, não pode ser muito leve. Ou quanto mais leve, melhor, mas ele também tem que ter uma resistência mecânica, ele não pode quebrar no transporte. Então a gente precisa ajustar essas condições. Qual é o melhor fungo, qual é o melhor resíduo, qual é a melhor característica, granulometria do resíduo que a gente está trabalhando. Isso tudo a gente faz nessa escala. Então vamos supor que aqui, esse aqui é um teste, é um piloto. Sim. Seria exatamente Exatamente, assim? Não, nós estamos mostrando para vocês exatamente como a gente faz. Vamos supor que aqui vão ser feitos vários testes, né? Com essa granulometria, com essa quantidade de substrato, né? E vocês podem estar fazendo vários, com maior, menor ou tal, para dentre eles escolher, ou então, testando, vocês vão perceber, puxa, está muito denso, a gente pode pôr menos. E geralmente isso daí é o nosso parceiro que diz. Então a gente gera vários moldes diferentes, manda para eles, né? E a empresa parceira vai dizer, ó, esse aqui está muito pesado, esse aqui que está leve, que seria o ideal, mas da resistência, talvez dura muito. E a gente tenta encontrar qual que é o melhor conjunto de características para a embalagem que a gente quer gerar. Seriam as provas de teste. Isso. Então, vamos supor, se tem 3, vocês vão pesar as 3, usar, esse aqui nós usamos a granulometria tal, a gente marca bem certinho. Pesa e manda, e ele depois avalia, aí você vai saber. Porque daí é eles que conseguem fazer o teste em loco, né? A gente aqui não consegue fazer esse teste em loco. Então... Provavelmente ele vai fazer teste de transporte, para ver se resiste aos impactos, absorção de choque. Que legal. Então, isso tudo daí a gente consegue simular nessa escala para depois a gente levar para a fábrica e aumentar a escala de produção, né? E depois que ela preenche, que volta para lá, isso vai ficar mais ou menos parecido? Então assim, depois que preenche aqui, isso aqui volta lá para a mesma sala de cultivo, tá? E para o fungo voltar a crescer. Então o fungo cresce mais uma vez, entre aspas, né? Aglomerando então as partículas, gerando um novo bloco, e ele cresce e ele vai ficar branquinho assim. Olha só. Então isso aqui é um produto que saiu lá da secagem, quer dizer, saiu, da sala de crescimento, ele vai para uma etapa de secagem. Essa secagem ela tem como função tirar a umidade e matar o fungo. Então, nessa etapa aqui, o fungo, no produto final, o fungo não está mais vivo. O fungo já morreu. Porque enquanto ele se saiu daquela sala... Ele está vivo. Porque ele tem que crescer. A sala de cultivo. A sala de cultivo, ele está vivo ainda. Está vivo. Aí quando você põe para secar, ele morre. Para você poder utilizar isso aqui como embalagem, o fungo não pode mais estar vivo, porque senão ele vai se degradando com o tempo. Tudo que é vivo morre. Ele não pode mais morrer. Aí ele vai consumir tudo, né? Se deixar. Isso. A partir do momento que a gente mata o fungo, esse material se torna 100% inerte. E fica seco. Isso. E a gente valida que o fungo morreu no controle de qualidade aqui dentro do laboratório. Então vocês fazem um controle para ver se está. Para ver se está. É quase uma embalagem viva, às vezes. Então, com isso, você encaixa a embalagem que você quer. Aqui a gente fez os dois lados, né? Você fecha e isso aqui poderia ser utilizado como berço, como transporte. Com certeza, dentro de uma embalagem de cartão, ou uma tira, uma alça, né? Essa embalagem, a gente já validou várias propriedades dela que são super importantes para o setor de embalagens hoje. O que seria? Então, a gente já testou biodegradabilidade desse material. Então, assim, em condições controladas, em 28 dias esse material se biodegrada. Mas nem sempre a gente tem condições controladas. Exatamente, que é um grande problema, gente, no processo de outras embalagens. Às vezes você fala, é biodegradável, mas só se tiver um conjunto de condições tão específicas que acaba nunca acontecendo na natureza. É verdade. Então a gente validou que esse material ele também biodegrada em condições domésticas. O que é isso? Sem controle de umidade e temperatura. Então se você pegar esse material, jogar ele na terra, na tua casa, ele vai se biodegradar entre 3 e 4 meses. Porque, na verdade, o Edu, me tira, se eu estiver errado, você me corrija. É um cogumelo, é um fungo que estaria na natureza quando uma folha cai. É o mesmo processo. É a mesma coisa. Só que ele mudou o formato. Aqui a gente está trabalhando com serragem de madeira. Quando um galho de árvore cai, ele cai no solo, o que acontece? Os fungos são os primeiros agentes a crescer nele, eles degradam a matéria para os outros micro-organismos do solo consumir. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando um galho de árvore, a gente está pegando a serragem, fazendo o fungo crescer. Né? Então, a gente já validou que ele degrada na terra, na areia, na água doce e na água salgada. Ou seja, não importa onde esse produto cair, ele vai degradar. Ele vai degradar. De qualquer maneira. Que esse é um dos maiores diferenciais dessa tecnologia. Você não precisa ter umas condições especiais para ele degradar. Isso. Ele degrada em condições especiais, é óbvio. Mais rápido, em condições controladas. Agora, se eu jogar ele ali naquela árvore lá largada, daqui a um tempo ele não existe mais. E interessante, sim, a gente validou as características desse material, ele funciona quase como um fertilizante do solo. Ele é um condicionador de solo classe A. Condicionador? Então o que acontece é o seguinte... Ele tira a acidez do solo, é isso? Tira também, e ele absorve bastante umidade, depois quando ele está na natureza. Então ele também funciona como esponja de água. Né?
O que significa que ele faz um ciclo de vida perfeito. Que bacana. Porque ele sai de um resíduo de planta, gera uma embalagem, e essa embalagem no final ela volta para o solo, funcionando como um fertilizante para uma nova planta. A embalagem é perfeita. Então é um ciclo, né? é um ciclo perfeito. Né? Eu estou vendo que ela completou. Isso, agora lá completou, né? E essa embalagem agora com o substrato, ela volta lá para a sala de cultivo. Tá. Eu trouxe também uma outra embalagem para vocês verem, né? Com um acabamento bem mais fino, porque isso aqui já é resultado, né? De alguns testes, de um projeto, é um mock-up para uma empresa. Né? Então você vê até o nível de detalhamento que a gente consegue, liso, né? Acabamento. Interessante que é um material que aceita pintura, então você pode pintar com tinta base água, tinta base solvente, funciona. E a gente já validou também alguns pigmentos naturais que a gente consegue trabalhar com isso aqui. Você sabe que você me tirou na boca, eu ia perguntar se você tem algum pigmento natural para colocar nesse processo ou seria depois? Isso é a pergunta que todo mundo... Uma das primeiras perguntas que todo mundo faz sempre é pode pintar ou pode colorir. Então é o seguinte, o fungo, ele sempre é branco. Tá. E o que o fungo faz na natureza? Ele também degrada a cor na natureza. Então, se a gente adicionar o pigmento lá no começo, no preparo do substrato, ele vai degradar, ele não vai. No final das contas, vai chegar aqui branco. Então tem que pintar nesse momento. Tem que pintar depois. Tá bom. Então, depois de seco, a gente já desenvolveu uma metodologia onde a gente consegue pigmentar esse material. A gente trabalha hoje com um pigmento que ele tem certificação ambiental, um pigmento 100% natural. Entendi. E daí eu comentei, né? Tinta base água, tinta base solvente também funciona. Legal. Então a gente consegue personalizar ainda mais, né? A embalagem com cor, com certeza. Inclusive, se tiver inkjet com uma tinta orgânica, pode passar, né? Tem impressoras também. Sim. Eu também estou vendo isso. Tem impressoras com tintas biodegradáveis e com uma gama enorme de quantidade de cores. A gente pode, por exemplo, imprimir a marca do produto. Sim, super. Os dizeres legais. Óbvio, a gente tem que analisar daí, questão de sustentabilidade, fica a adição da tinta, qual é o tipo de tinta, né? Senão não adianta nada, né? Mas hoje a gente tem know-how dentro da MUSH, né? O Antônio Carlos, que é um dos nossos sócios, é especialista na área de sustentabilidade, ele inclusive fez a análise do ciclo de vida desse produto, né? Dessa tecnologia, então a gente tem condição, inclusive, de fazer essa análise de ciclo de vida de algumas alterações. Vamos adicionar tinta. Quanto que isso impacta? A gente consegue medir. O Antônio Carlos vai participar? Ele vai falar com vocês sobre essa parte de sustentabilidade. Lá na fábrica? Onde vocês quiserem. Tá bom. Então nós vamos falar com ele. Não esquece dele aí. Beleza, então. Tá bom? Tá bom. Acabou? Acabamos. E daqui nós vamos para onde? Daqui agora a gente quer mostrar para vocês a produção. Então, gente, esse bloco termina aqui. Pack Talk, tudo sobre todas as embalagens. E no próximo bloco nós vamos para a fábrica. Para a fábrica ver como que se dá todo esse processo que a Larissa fez aqui numa produção mesmo, tá bom? Acompanhe o canal Pack Talk, tudo sobre todas as embalagens.